Fala, pessoal! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Agrifato Cast. Mais uma semana aí, eu diria que mais uma semana de pressão, sim, apesar de alguns indicadores é, mais ao fundo, né, de pano de fundo, terem melhorado, acho que dá para a gente citar aqui. Então, a carne no atacado parece que deu uma firmadinha, segurou, boas vendas aí ao longo do fim de semana. O próprio atacado se preparando aí para o Dia das Mães, que a gente sabe que é um fim de semana bom de vendas, né, historicamente bom de vendas. Nós temos aí as exportações que acabaram desempenhando bem nessa primeira semana de maio. Então, se mantiverem esse ritmo, elas podem até bater recorde para o mês. Depois acho que o Iago pode trazer números para a gente. Então, nós temos coisas interessantes acontecendo. Ao mesmo tempo, o boi não reagiu. O boi não reagiu. Então, o boi ficou ele estabilizou ao longo da semana, né? Ele segurou aí nesses níveis. Enquanto isso, a venda de carne melhorou. E a gente pode dizer que a margem do frigorífico com isso foi junto, melhorou bastante também. Então, nós estamos trabalhando com os melhores spreads dos últimos tempos, né? Que são esses spreads? Spread é um termo técnico em inglês utilizado para a gente descrever a diferença entre o preço do boi e da carcaça e pode ser comparado, na verdade, spread, tecnicamente, é a diferença entre dois preços, tá? Então, aqui nós estamos falando da diferença entre o boi e a carcaça, ou o boi e a carcaça, desculpa, e todos os seus subprodutos, né? Então, você pode fazer a comparação. Essa é uma comparação clássica, por quê? Porque ela me fala mais ou menos como está a situação de todos os frigoríficos. Tem frigorífico que desossa, tem frigorífico que não, né? Que passa para frente essa carcaça para ela ser processada. Então, a gente acaba pegando uma situação mais generalista quando a gente compara, quando a gente pega esse spread específico, ou seja, a comparação de preços entre o boi gordo e a carcaça no atacado, traduzida aí pelo equivalente físico, tá? Que é o preço da carcaça casada vezes 15, número de quilos que forma uma arroba. Então, só para quem não conhece esse conceito, tá bom? Para ficar claro. Então, nós temos uma melhora de situação aí bem dramática, bem grande para os frigoríficos. Eu acho que é bom a gente lembrar, principalmente na operação de mercado doméstico, tá? Na operação de mercado doméstico, a gente sabe que mesmo nos tempos ruins, a exportação ajudou bastante a indústria, ao longo do ano retrasado, por exemplo, né? Mas tem um ponto que eu gostaria de destacar, né? Apesar de a gente saber que o mercado frigorífico ele trabalha com poucas indústrias, principalmente em algumas regiões determinadas aí, como o interior do Mato Grosso, e ao mesmo tempo a gente tem uma outra ponta hiperpulverizada, que é a dos pecuaristas. Em primeiro lugar, isso é normal na produção de commodities, né? Pouca gente consegue aí abrir um parque industrial para processar. Isso é verdadeiro no mercado de açúcar, isso é verdadeiro no mercado de leite, né? Isso é verdadeiro no mercado de grãos, tá certo? As grandes tradings. Isso é verdadeiro no mercado de algodão. Então, nós temos uma produção pulverizada na mão dos produtores e nós temos um processamento concentrado na mão da indústria, tá certo? Isso é natural que aconteça. Questões políticas, aí a gente pode falar paralelamente, mas a natureza do funcionamento do mercado, né, da formatação da cadeia de commodities, ela é assim. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós estamos em um momento, né, em que nós estamos transferindo de maneira maciça, né, líquida, aquela margem que o pecuarista ganhou durante a fase de alta do ciclo para a indústria, para o atacado, né? Então, obviamente, cada frigorífico, cada planta, cada empresa tem o seu resultado operacional particular. Por quê? Porque se eu falar para vocês que o preço da carne está alto e o preço do boi está baixo, e por isso eles estão ganhando muito dinheiro, eu estou fazendo uma afirmação errada, né? Por quê? Porque eu não sei, por exemplo, se eles estão abatendo pouco boi para manter enxuto esse mercado da carne, para conseguir manter o preço da carne mais alto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque se o processamento na planta for baixo, tem uma diluição muito pequena dos custos fixos, e isso atrapalha muito o resultado operacional. Então, o que eu estou falando aqui é que nós estamos olhando preço contra preço, não estou olhando custo na conta. Eu não estou olhando a exportação, que certamente ajudou nas últimas 2, 3 semanas, tá?
Eu não estou olhando a utilização da capacidade de abate, que quanto maior a utilização, melhor. Claro, desde que eu não inunde o mercado com carne e faça o preço do produto afundar. Então, eu estou falando aqui, né, que possivelmente, via de regra, quando a gente olha o quadro geral, está havendo uma transferência de margem agora do pecuarista para a indústria processadora. Por quê? Porque o preço do boi está caindo e a carne está se mantendo. Agora, o resultado individual, particular, a gente tem que olhar. E isso fica claro, vai ficar mais claro, por exemplo, quando a gente observar a divulgação dos próximos balanços dos frigoríficos, né, de capital aberto. Então, só para a gente fazer esse sem querer fazer monólogo aqui, mas só para a gente fazer esse esclarecimento. Então, nesse momento, as coisas indicam, né, que os frigoríficos estão com uma vida um pouco mais facilitada, tá? E que esse spread ele está bem positivo em favor dos frigoríficos, como é natural para as fases de baixa do ciclo pecuário. Então, tem mais essa realidade aí para a gente encarar nessa fase difícil, tá certo? Então é isso. No mais, eu acho que eu queria falar um pouquinho de escala de abate, e aí acho que o Iago pode trazer os dados, a Laurinha também. Falar um pouquinho de escala de abate, um pouquinho de exportação, trazer uns números assim para a gente debater, porque é o que eu falei, né? Os indicadores eles deram uma boa melhorada aí nos últimos dias, e eu acho que vale a pena a gente ressaltá-los, e isso pode sugerir que o boi parou de cair. Tá? Vamos lá. Bem, Lígia, eu acho que só para complementar essa parte aí, já é um assunto que a gente já vem batendo, né? Principalmente porque esse spread deixou de ficar negativo já faz algumas semanas já, né? A gente estava falando isso aí, se não me engano, na terceira, quarta semana de abril, e aí a gente está vendo, na verdade, esse spread ficando bem mais positivo, né? Primeiro porque os preços, digamos assim, da carcaça melhoraram neste mês, como você falou, mas também porque o preço do boi gordo veio só caindo, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante e é como você pontuou, né? Esse momento é o momento de indústrias com escalas mais fáceis de ser preenchidas. A gente até comentou isso lá no nosso relatório de escala de abate, sobre como a escala que está batendo aí 10, 11 dias, né? São Paulo batendo 11 dias, a média brasileira cresceu bem e veio aí para casa dos 10 dias. Então, o que a gente enxerga agora nesse momento é a facilidade de compra dos frigoríficos, e quando eu olho para esses números de escala de abate, mostra para mim, a gente comentou isso lá no relatório de escalas, é que os frigoríficos vão se utilizar das mais diversas estratégias agora para tentar, obviamente, manter esse nível de margem aí elevada, tá? E aí é um fato a se acompanhar. Como a gente pontuou, né? Como você pontuou, esse momento agora a gente ainda vai enxergar um frigorífico querendo brigar tanto por melhores margens, né? Pagar menos no boi gordo quanto vender melhor a carne. Então, acho que quando eu olho para a escala hoje, a mensagem que fica clara é: ainda está fácil comprar. Os frigoríficos vão usar das maiores estratégias para comprar o preço no boi do balcão, né? Que o preço do boi balcão hoje tem um relativo deságio frente àquela necessidade de negócio, né? Tá relativamente abaixo aí. E particularmente eu acho que esse é o cenário proposto para o mercado físico. É um cenário que ainda vai continuar ofertado, sinceramente falando, olhando para o que está acontecendo de chuva, principalmente quando eu olho aqui para Mato Grosso, a gente está vendo chuva até agora, no início de abril teve chuva em Cuiabá. Eu acho que o pecuarista não tem um grande problema ainda de pastagem, mas a tendência é que comece a piorar a partir de agora, até o mês de junho. Então, existe, pelo menos olhando para a questão de safra, de sazonalidade de clima, existe uma oferta para chegar. E a gente sabe de estoques, né? A gente sabe que o rebanho cresceu nesses últimos 2 anos, a gente está colhendo as consequências ainda do maior preço do bezerro que foi há 2 anos atrás. Eu acho que tudo isso levando à consideração de que as margens para os frigoríficos estão melhores e relativamente positivas. Agora, isso não quer dizer que o preço do boi gordo vai melhorar. Vai depender muito mais agora da necessidade de venda do pecuarista, né? Se ele precisa vender ou não, como vai ser o comportamento de escala, qual vai ser a dificuldade do frigorífico em comprar agora. Mas que é fato que a rentabilidade está positiva para os frigoríficos e está bem melhor do que estava nos últimos 3 anos, isso é um fato. Acho que seu microfone não tá ouvindo Desculpa. você. Parou de cair, não significa que começou a subir. Acho que Exatamente, esse é o ponto. exatamente. Esse é até um ponto que eu vou capturar, não tem muito a ver com o contexto de curto prazo que a gente está abordando agora, tá? Agora a gente está abordando o contexto de curto prazo. Mas eu acho legal citar, porque é uma pergunta que o pessoal faz muito. Eu acho que por exemplo, tem muito a ver com o que está acontecendo com o preço do bezerro agora. O preço do bezerro parou de cair, né? Ficou bem claro, ele deu até uma reagidinha.
mas isso não significa que ele vai começar a subir ainda. O preço do bezerro ele fica ali meio sem graça, assim, lateralizado por às vezes 1 ano e meio antes dele voltar a subir, né? Por quê? Porque depois que tem aquela sobreoferta de bezerros, aquele bezerro ele tem que virar alguma coisa e a gente tem uma sobreoferta de bois terminados, certo? E essa sobreoferta de bois terminados deixa o preço do boi baixo e desestimula também a cria, porque o cara fala, nossa, depois eu vou ter que vender, não tem ninguém para comprar, a relação de troca não tá legal. Então, o que que acontece? Aquilo estimula, continua estimulando o não investimento, né? Na verdade, continua desestimulando o investimento. O pessoal começa a bater as fêmeas, tanto é que ano passado foi um ano pior para o bezerro. Quando que está entrando a liquidação de fêmeas? Agora, não depois, que é reflexo do que acontece com o boi gordo, né? O Rogério Sim. Goulart que fala muito isso, o boi vai onde a vaca vai, né? O boi vai atrás, onde a vaca vai, o boi vai atrás. É Isso. exatamente isso. Então entra nesse a gente entra nesse processo de liquidação agora estimulado pelos preços do boi, que são uma consequência do que aconteceu primeiro com o bezerro. Então o bezerro não vai começar a subir tão cedo, tá? E provavelmente a gente ainda tenha mais uma temporada de abate fêmeas, mas agora eu tô falando de longo prazo. Só voltando para o curto prazo, é a mesma alegoria, a mesma comparação, né? A gente não significa que o preço do boi ainda vai subir. Então, em regiões produtoras importantes ainda está chovendo, e aí você espera o quê? Né? Que a hora que essa chuva cesse, a gente tem uma oferta um pouquinho maior de animais para entregar, para aqueles principalmente que não têm capacidade de suporte. Em algumas regiões isso já é realidade, né? Principalmente porque a gente conhece a condição das pastagens médias do Brasil. Então, cara, só o fato, às vezes, de a chuva diminuir um pouquinho aí de intensidade, né? A pluviosidade, a precipitação, a gente já sente esse efeito de falta de pasto. Inclusive, eu recebo relatos assim. Mas, na média, a gente ainda tem chuvas aí, então eu acho que a gente ainda tem uma capacidade de suporte residual que pode fazer o boi dar uma respirada aí logo mais de novo, ou simplesmente parar de cair, mas ficar aí no ponto em que ele Sim. está, né? Isso é um fato, Lígia. A gente até fez um estudo sobre isso, sobre o comportamento entre máximas e mínimas e ciclo, né, do bezerro e do boi gordo. E é um fato, assim, comprovado de todos os ciclos. Antes dele bater máxima, ele passa por um processo de meio de campo ali, em que ele não sai do lugar, e fica assim por meses até anos, em que ele sobe, mas aí não ganha da inflação, então demora um tempo até de fato melhorar. Então não achem, e essa é uma percepção que eu tenho, não achem que é porque a gente bateu fundo agora que a gente agora vai estourar o preço. Eu tenho uma visão bem crítica quanto a isso. Eu acho que a melhora pode até existir, mas é uma melhora residual, que provavelmente não ganha da inflação, ou que provavelmente vai subir pouco nesse ano por conta das questões principalmente de oferta nesse momento. Exatamente. Então, acho que esse ponto é importante. Sim. Laurinha, que... fala, desculpa. Acho que Não, dá acho, até para linkar. Perdão, pode terminar isso, eu falo. pode deixar para falar, porque eu ia falar de exportação já, porque eu quero linkar um ponto que eu acho que a gente ficou numa tempestade perfeita nesse último mês. Mas pode falar aí, Laurinha. Acho que linkar até com essa questão do bezerro que a Ligia estava comentando. A gente até falou no podcast passado sobre essa queda já está chegando muito ao fim, assim, a gente já vem com uma queda acumulada de mais de 32%. A média aí dos outros ciclos anteriores para a queda do bezerro foi de 34%, então a gente já está chegando muito próximo ao que é uma média. E na penúltima semana a gente já viu até uma valorização do bezerro. Na última semana, a gente observou uma queda de mais de 5% dos preços do bezerro no estado do Mato Grosso do Sul. Então, a gente observa que está justamente esse movimento bilateralizado. Uma semana sobe, outra semana cai e vai se ajustando assim. E esse movimento está vindo acontecendo aí já desde o segundo semestre do ano passado. Se a gente olhar isso até graficamente, a gente observa esses preços aí flutuando, mas dentro ali de uma janela que ele não vai muito além daquilo. Digamos assim, dentro do spread que a gente tinha comentado, ele não está saindo muito ali daquela zona, né? E aí, o movimento que antes a gente via, né, mais claros, assim, de alta ou de baixa, que vem ocorrendo desde 2021, a gente vê uma janela mais baixista aí, mas esses preços que nós observamos nessa última semana agora, por exemplo, eles já ocorreram em janeiro e eles ocorreram novamente em fevereiro. Ou seja, já ocorreram antes, teve uma valorização novamente, e agora voltando a esses patamares. Então, justamente essa movimentação mais lateralizada, né, falando até obviamente, os preços do bezerro, eles não estão diretamente correlacionados tanto ao confinamento como acontece com o boi magro, mas eles têm uma correlação, porque todos são categorias mais de animais de reposição, né? E aí,
falando até em preços do boi magro, a gente está observando para essa categoria de animais uma demanda um pouco maior, justamente pelas quedas dos custos de confinamento. Boi caiu, sim, isso traz um pessimismo um pouco maior para toda a cadeia, mas essa desvalorização que vem ocorrendo também nos grãos aí, e que vem reverberada aí nos custos de confinamento, tem trazido um sinal um pouco mais positivo e estimulado aqueles pecuaristas, principalmente que olham, né, aqueles invernistas que olham principalmente para a bolsa e que conseguem fazer um cálculo e ainda podem comprar margem em algum momento para colocar esse animal e girar mais na atividade. Então, hoje a gente vê os preços do confinamento com os custos da diária, né, no estado de São Paulo, já acumulando uma queda de mais de 11%, chegando aí a patamares próximos dos que eram cotados aí em setembro de 2021. Então, cenário um pouco mais viável também para o boi magro, nessa queda também do boi magro, lembrando que o boi magro corresponde a cerca de 60%, 70%, pode trazer uma viabilidade um pouco maior para o confinamento, que a gente não via já há um tempo, mesmo com esse cenário de queda para os preços da arroba do animal gordo, né, do animal terminado. É claro que, como a já comentou, é difícil a gente falar em margem, porque cada operação ela é única, mas olhando para os indicadores, né, para a relação de troca, para os custos aí das diárias do confinamento, o cenário está mais positivo para essa categoria também, para quem quer comprar essa categoria de animais de reposição, ou seja, o boi magro, né? Não só o bezerro, mas o boi magro também, para quem quer comprar, está com um cenário positivo aí, uma janela boa de compra. Entendi. Perfeito. E exportação que você ia colocar, Iago? Não, só para comentar essa parte de, acho que além da oferta, acho que a gente passou nesses últimos dias por uma tempestade perfeita, olhando principalmente aí para os pontos que davam sustentação para o boi gordo tá ali acima dos 280, R$ 290, que é exportação veio fraca, né? A gente já sabia disso, que provavelmente os números iam vir fracos, mas assim, o que a gente percebe é que a China não tá, assim, pelo menos não estava até agora, até na última semana, com muito apetite para comprar novas cargas, então a gente viu os números de abril, a gente estava acompanhando os preços, e principalmente olhando para preço, a gente não tinha uma intensidade gigantesca de compras por parte dos chineses, e além disso, soma-se a isso o dólar que veio para o patamar de 5, 4,95, a média de maio aí desses 9 primeiros dias, próximo dos R$ 5. Então, assim, o dólar atrapalhou um pouco a conta também. Então, além da oferta, a gente teve um momento de demanda externa que está em vias de melhora, mas está fraco, né? Então, acho que isso também colaborou para o processo que a gente viu aí de precificações piores do boi gordo, por conta dessa demanda chinesa mais fraca, especificamente nesse momento. Mas, e aí tem um grande ponto, até para quem gosta de acompanhar nossos conteúdos em primeira mão, no Fato Pecuário a gente analisou, né, dessa semana, a sazonalidade, tanto da exportação para a China, quanto do comportamento de preços, que os chineses pagam a mais do que o mercado interno. Uhum. A gente observou que nesse primeiro quadrimestre a gente teve um péssimo começo de ano, os piores níveis aí da história, mas que quando eu olho a sazonalidade anual, ou seja, o comportamento mês a mês, dessa diferença de preços entre o que a China paga e o que o mercado interno paga, a gente costuma observar que a partir de maio, essa diferença, que hoje está em 40%, historicamente salta para casa dos 70%, 80% de diferença, ou seja, a China chega a pagar quase o dobro do preço que o mercado interno paga pela carcaça bovina. E isso pode ser sim um fator estimulante. A gente já sabe que tem todos, assim, a maioria dos feriados chineses que são concentrados semanais são no segundo semestre do ano. A gente tem Golden Week, a gente tem alguns feriados do segundo semestre. Obviamente, a preparação para o Ano Novo Chinês, que é no primeiro semestre, em janeiro, ela é feita durante o segundo semestre, né? As compras são feitas até outubro, primeira semana de novembro. Então, quando a gente olha para todas essas considerações, tanto de necessidade de compra quanto de comportamento de preço, a exportação pode ser que entre no melhor momento agora e dê uma sustentação para que o preço se recupere também. Então, além de olhar para o mercado interno, a gente sabe que historicamente o comportamento de vendas para o mercado externo costuma melhorar a partir de agora, a partir de maio, tanto em preço quanto em volume. Então, eu acredito, olhando para esse ponto agora, né, que a gente sai de uma tempestade perfeita em que dólar cai, demanda externa cai e que a oferta está subindo,
e a gente consegue controlar um pouco mais a partir agora desse segundo semestre, né, em que a demanda externa melhore. Não vou citar nada de dólar aqui, porque dólar no Brasil é absurdo, né? Mas aparentemente a gente tem um quadro de oferta um pouco mais enxuto a partir de agosto, né? Por conta da redução de fêmeas. A gente sabe que historicamente isso acontece. Então, quando eu olho para isso, eu particularmente tenho relativa esperança de melhora aí nesse segundo semestre, sim. É legal. Isso é bom, né? Isso é interessante. A gente pode estar próximo aí de um desgaste mesmo desse movimento, né? Que foi muito forte. Sim. Trouxe consequências que a gente já sente que são fortes também, essa questão da liquidação. Eu, pelo menos, esse início de ano agora, esse primeiro semestre, eu senti assim, como não sentia há muito tempo, né? Essa liquidação. Sim. E eu acho que dá até para a gente correlacionar também com o mercado futuro, né? O mercado futuro, ele, em alguns momentos, ele antecipa a precificação de acordo com o sentimento mesmo, né? E aí, aliás, é a intenção do mercado futuro justamente dar o sentimento para o mês referente, né? Então, qual que é o sentimento do mercado para o mês de junho, julho, etc. E a gente estava vendo ali um cenário bem negativo no mercado futuro, tanto que a gente já não achava tão interessante fazer acelerar muito as travas com os preços que estavam dando, porque esses preços já estavam chegando muito ao que a gente acreditava ser um fundo de preços. Para o maio, a gente falando preços muito próximos, maio e junho, né? Preços muito próximos de 260. Então, é esse viés de baixa que a gente já estava observando há um tempo, inclusive que se intensificou com a retomada das Chinas exportações, algo que foi até um pouco atípico para a gente, né? Porque quando se tem uma notícia boa, como foi a retomada da China lá no dia 23 de março, se espera que se tenha pelo menos uma euforia no mercado futuro e isso precifica um movimento mais positivo, pelo menos 1, 2 dias ali após a notícia, e não foi isso que a gente observou. Um dia após a notícia, o mercado já engatou ali numa tendência mais de baixo, e é isso que a gente estava observando até agora. Porém, na última semana, a gente já viu um movimento um pouco mais otimista. Não nada muito claro, né? Não um cenário muito positivo, mas uma pausa, né, nos comparativos. Teve uma pausa na queda dos comparativos semanais. Então, quando a gente olha, por exemplo, os contratos de maio, nós tivemos uma alta de 0,49%, 0,5%, né? 0,17% no junho, 0,37% no junho. Então, uma alta comparada no semanal. Ainda é um cenário mais pessimista quando a gente olha até para o físico, a gente observa quedas ainda no físico, mas o mercado futuro parece ter se encontrado já no que nos falam um fundo de preços e era algo que a gente já esperava. Então, a boa notícia quando você está no fundo de preços, né, é que você chegou ali no fundo e agora a tendência é um pouco mais otimista do que se tinha antes. Então, vamos observar. Inclusive, graficamente, tem alguns sinais de reversão, né? Sim. Eu ainda sou um pouco cética, assim, um pouco cética por conta dessa necessidade de secar, né? Essa expectativa, né? De que o clima vai secar e tal. Mas graficamente, inclusive, já que você está falando de mercado futuro, eu vejo até alguns sinais de reversão no gráfico ali, uns sinais. Quando a gente fala em volume caindo e preço parou de cair, a gente tem uma distorção ali, né? Que sugere talvez uma reversão de tendência. Com certeza, com certeza. Então é isso aí. Pessoal, como é que fica novidades aí no custo de produção? Bom, olhando de maneira, olhando esses movimentos recentes que vêm acontecendo, né, o milho numa vertente ainda de queda no mercado físico pela situação de oferta, proximidade de colheita, gargalos logísticos que estão se formando, né, e uma expectativa que esses gargalos fiquem ainda mais intensos com a entrada da colheita da segunda safra, agora a partir nos próximos 20 dias aí, final do mês, a gente já tem colheita começando em Mato Grosso. E vale colocar também, né, repetindo o padrão da soja, né, essa safra de milho que vai entrar agora, o produtor está pouco comercializado, né? O produtor de grão, o produtor de milho, ele vendeu pouco da sua safra. Até o próprio boletim do IMEA colocou ontem um pouco mais de 38% da safra de Mato Grosso foi comercializada. Teve uma aceleração de vendas devido à queda de preços. Essa forte queda de preços durante o mês de abril
começo agora de maio, e ainda tem muito produto. E colocando também, né, outros estados, Goiás tem próximo aí de 30% comercializado. A nível Brasil, a gente tem uma comercialização dessa safra que pode superar 100 milhões de toneladas, da ordem de 31%, 32%. Ou seja, tem muito produto disponível para chegar no mercado. Se a gente já tem soja ocupando ali boa parte da nossa estrutura, a gente vai ter aí um derramamento de milho também no mercado de forma intensa. E aí, o que a gente já viu acontecer, que foi uma derrocada dos prêmios de exportação para a soja, o mesmo fator pode sim acontecer para o milho, e também outros fatores externos, né? E o principal fator externo que a gente pondera, safra norte-americana. O plantio do milho chegando aí a quase 50% da área plantada, muito acelerado comparado com as médias anteriores, as médias históricas, e o plantio da soja também com um avanço significativo, aí mais de 30% da área plantada, também significativamente bem acelerado comparado com anos anteriores. E tudo isso, né, vamos colocar, se Estados Unidos conseguir plantar a maior parte da área de soja e de milho, principalmente o milho dentro do mês de maio, é um sinal muito forte aí de uma expectativa de safra muito cheia. E aí, impacto direto lá na precificação, lá na paridade de exportação, com Chicago tendendo a ficar mais pressionado. Da mesma forma para a soja, né? Embora a gente tenha visto uma sustentação agora, da semana passada para essa, os prêmios de exportação para a soja melhoraram, trouxeram. A gente chegou a ver aí em algumas praças reações de até R$ 4, R$ 5 a saca, com as ofertas que chegaram agora nesse início de semana. Então fica aí, né, uma oportunidade dessa reação aí para o produtor avaliar o momento de comercialização. A gente tem colocado aqui com a turma que tem que esse contexto, né, de precificação que está se desenhando agora para esse final desse semestre, segundo semestre, olhando se está valendo a pena, né, carregar esse produto para vender no segundo semestre, que historicamente tem preços melhores, mas tem que ponderar bem o cenário de oferta, né? E a gente tem hoje a nível Brasil cerca de 50% da safra que a gente colheu ainda no mercado, a ser comercializada pelo produtor. Então, o fator oferta que está sendo construído no cenário doméstico e no cenário internacional, vai interferir diretamente aí nessa condição de precificação. E a gente tem que olhar também, além disso, né, o risco da região lá do Mar Negro, né, Rússia e Ucrânia, que estão com o corredor de exportações em validade até agora, até o dia 18 de maio agora. Uma possibilidade aí, né, sempre tem aquela novela, se vai renovar, se não vai, a Rússia pressionando muito para não renovar o acordo. Não se descarta uma interrupção total, isso pode gerar prêmio extra para as commodities, mas em relação a Chicago, né, vai reagir também, Chicago tende a reagir, principalmente olhando o trigo, que acaba puxando as demais commodities. Em relação a Chicago, a gente tem que olhar o cenário de oferta que está se formando Estados Unidos, que vai trazer aí um peso nessa movimentação, caso venha a ter um estresse ali com Rússia e Ucrânia novamente. A gente estava falando antes, né? O risco ele sempre está, né? Principalmente hoje, a gente exporta muito dolarizada commodity, influência muito grande. Mas, assim, é impressionante como a gente voltou para níveis de preço dos grãos que a gente jamais imaginava, né? Eu acho que eu poderia colocar, assim, que é como se o boi voltasse para R$ 150, cara. É bizarro. Uma proporção, assim, fazendo um paralelo, é uma situação que, de fato, assim, eu, ano passado, jamais conseguiria prever, ver o milho beirando aí, girando em torno dos R$ 50 a saca de novo. Então, de E, fato... e, e esse cenário, né, até alguns clientes aqui estão bem assustados com isso e estão revendo aí suas programações para a próxima safra, se vai entrar com plantio de grão, se não vai, enfim, um cenário aí de margens que está esperado
né, para a safra 23, 24, diante desse contexto de oferta se formando, ele é um pouco mais Uhum, delicado. uhum. Com Para quem certeza. estava habituado aí com margens exorbitantes, Uhum. nos dois, três últimos anos, a próxima safra aí a gente tem que olhar com mais cautela. É isso aí. E como que a gente está no mercado futuro, o posicionamento dos fundos aí, Rodrigo? O que que a gente tem de novidades? Bom, vamos lá, Lígia. Segundo o último report do CFTC, que é divulgado toda sexta-feira, mas ele acompanha as posições dos fundos de terça a terça-feira. Então, esses números contemplam as posições até o dia 2 de maio. Os fundos estão vendidos em milho, aumentaram a posição vendida em derivativos de milho, considerando opções e futuros. A posição passou de menos 15 mil contratos até 25 de abril para menos 118, 146 contratos. Então, mais um avanço, né, desse saldo vendido. E Uhum. para o complexo soja, grão e farelo ainda é positiva a posição, mas também teve um grande corte. Para o grão de soja, a posição comprada é de 56.373 contratos, Uhum. um corte de cerca de 30 mil contratos. Uhum. No óleo de soja já é vendido também o saldo dos players, e no farelo a posição é a menor do ano. A E gente isso vem, falava da semana, desculpa te interromper, a gente falava semana imagina, passada dessa continuidade de movimento, de tomada de posição dos fundos, né? Por que que a gente acha o investidor individual, ou o empresário individual, vamos falar assim, né? O pequeno pecuarista médio, mas aquele cara que toma conta da produção, por que que ele acha que ele tem que fazer tudo na mínima ou tudo na máxima? Você vê? Os fundos vão construindo posição. Então, eles deram continuidade desde a semana passada para cá, para uma posição que eles já estavam começando a tomar. Então, é devagar, né? exato. E uma coisa vai linkando a outra, né? Uhum. Essa posição, esse grande corte, esse movimento rápido dos fundos, linkado também um grande direcionador a esse progresso de plantio, com isso que o Stefano comentou há pouco, vem fazendo muito preço em Chicago, né? Mesmo com toda essa tensão entre Rússia e Ucrânia. Inclusive no dia de ontem, o Ministério de Infraestrutura da Ucrânia colocou que a Rússia interrompeu a iniciativa de grãos. A gente não tem, segundo relatos, nenhuma inspeção desde o final de semana, domingo, ontem. E se a gente olha o movimento de preços em Chicago aqui, os principais vencimentos do milho caindo mais de 1% hoje, soja também por volta de 1%. Se a gente pega o principal futuro de milho, o julho 23, a 5,88 dólares por bushel, e o contrato mais ativo de soja a 14,22 dólares por bushel, respondendo muito a esse avanço do plantio nos Estados Unidos, a essa tendência climática favorável, e também a um grande direcionador que vai ser divulgado nesta sexta-feira, que é o relatório do USDA, que já cobre o calendário 23-24 por lá, né? Esse plantio é referente a esse ano calendário. Para o Brasil ainda é um pouco diferente, né? A gente ainda tem a colheita aí do milho safrinha, mas vai ser um grande direcionador de preços, como eu falei, para Estados Unidos e a nível global, porque se a gente pega aqui algumas estimativas que a gente, para milho, né, havia feito, a produtividade que a gente teve no Fórum Anual do USDA em fevereiro, e também a área plantada, né, estimada de 92 milhões de acres, a gente fala em um número final para 23, 24 de produção, cerca de 380 milhões de toneladas, né? Isso é bem acima do número final do último relatório do USDA de abril de 2023, que foi de 348,75 milhões de toneladas Uhum. para essa safra 22-23. Então, muita atenção. Alguns ajustes também são esperados para o calendário 22-23 em relação ao cenário de exportação norte-americano. Isso ainda acho que pode trazer algum ajuste. O programa de exportação de milho
dos Estados Unidos está muito atrasado, Uhum. tá 34% abaixo do ano passado, se a gente pega o total comprometido, né? O que foi vendido, mas não embarcado. Então, a projeção de 46,99 milhões de toneladas para esse ano 22-23 pode reduzir ainda. E é interessante que o Brasil, inclusive, está passando os Estados Unidos nesse quesito, né? Exportação. Uhum. Bom, basicamente é isso, são os principais direcionadores. Muita atenção, como o Stefan trouxe, o mercado físico no Brasil ainda pressionado, né? Eu só gostaria de trazer aqui alguns números. Se a gente pega a referência CPEA a nível Brasil para o milho Campinas 6175 no dia de ontem, isso é uma queda no ano de 28% e 26%. E para a soja Paranaguá, uma reação, a gente teve o fechamento ontem a 141,56. Se a gente pega do último podcast, teve um incremento aí de R$ 4, R$ 5 a saca e representa uma queda no ano de 23% e 24%. O lado bom, como também a gente vem comentando, é a relação de troca que melhora. Se eu pego de novo fechamento a fechamento, boi e milho, nessa relação vai para 4,44. Se eu pego isoladamente o dia de ontem, né, o fechamento, aí trabalhando média mensal, talvez esse número reduza um pouco. Mas é isso. Perfeito. Então, assim, vamos lá. Obviamente, a gente sempre vai ter risco no mercado, mas por enquanto, assim, sem viés, fundos continuam aumentando posição, ou diminuindo posição comprada, ou aumentando um pouquinho de posição vendida, a depender do produto relacionado aí. Então, a gente vê. Eu não colocaria muito minhas esperanças de apostar contra os fundos, né? Principalmente em mercado de grãos aí. E quando a gente fala de boi, acho que a gente tem uma situação meio parecida, né? Já caiu bastante, caiu, vai subir para já. Talvez a bolsa tenha que se movimentar, que a bolsa às vezes tem uns movimentos mais bruscos. Mas quando a gente olha para o preço da commodity, falando de boi, aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Rodrigo e Stefan, vai, vou botar vocês na reta aqui hoje. Compra ou vende? Falar de milho. Eu compraria, começaria a comprar, fazer estoque, olhando essa relação de troca que está ficando interessante. Começaria a fazer um estoque aí pelo menos para 60 dias no máximo, trabalharia com algo nesse patamar. E aí começando a colheita da safrinha, a gente ter aí também, né, um mercado mais ofertado, uma possibilidade de preços também que vão cair mais. Começar aí olhando algumas posições aí para o segundo semestre, mas no momento agora já está interessante você fazer a compra. E se Soja olhar a também? base, para soja eu já começaria, soja nos preços que a gente tem hoje eu já teria vendido, né? Já teria liquidado a posição inteira. No caso, né, para o pecuarista, olhando o farelo de soja e olhando o milho, eu começaria a comprar e para tentar fugir dessas posições aí de estresse que a safra norte-americana pode trazer aqui de repique aqui para o Brasil. No caso do farelo de soja, que a situação é mais delicada, talvez uma posição aí um pouco mais alongada seja interessante, que até a paridade de exportação para o segundo semestre, hoje ela está indicando aí níveis de 200 a 300 reais acima do que a gente tem hoje. Por conta da situação da Argentina, mas o milho também já começaria a fazer algumas posições aí para entrar depois na safrinha e fazendo umas compras mais robustas. Excelente. E aí, Laurinha e Iago, boi, compra ou vende? Você já sabe até minha posição, né? Já. Eu já estaria na ponta comprada nesses preços atuais. E já que você está me botando nessa sinuca de bico aí, eu estaria comprado nesse momento. Excelente. É só para falar dos termos de troca de relação, tá? Eu achei, é porque assim, tá muito interessante. Eu tô acompanhando, a gente já vem acompanhando isso há um tempo, o Rodrigo vai até poder falar melhor, mas assim, tá no nível que tá batendo 4,30. Ou seja, para cada arroba eu consigo comprar 4,3 sacas de milho.
E assim, se eu olho todo o histórico desde 2004, só em 18% da história, 18% do tempo decorrido desde 2004, ele ficou acima desse patamar, tá? Então, de 4.600, 700 dias que já aconteceram desde 2004, só em 850 ele ficou nesse nível. Quer dizer que, cara, além de estar comprando acima da média histórica, você está comprando nesse patamar de preço, nessa relação de troca, num nível em que você só teve em 18% do tempo. Perfeito. Respondendo a ele, concordo com o Iago, também estaria já comprado, né? E aproveitar até para a janela de compra. Nós vamos lançar um gráfico falando muito isso, janela de compra e de venda, né? Principalmente de venda. O quanto essa janela tem ficado mais curta, né? Então, aproveitar justamente os momentos que o mercado fornece aí para a gente, forneceu momentos bons para vendas em patamares bem mais altos, aí próximo dos 300 para o maio, por exemplo. Então, aproveitar essas janelas de venda e vender antecipadamente, não ficar pensando só naquele número nominalmente, mas pensar muito mais em margem, né? Deu margem, uma margem que seja interessante, que é boa para a sua operação, realizar essa venda de forma antecipada. Então, já teria vendido e já estaria aí realizando essa janela de compra. Perfeito. Muito bom. Hoje eu apertei aí pro lado de vocês. Tem que apertar, tem que apertar. Então tá bom. Se eu tivesse que falar, eu compraria grãos. E no boi, cara, se arriscar bastante, assim. Reposição eu já tô comprando, tá? Boi na bolsa eu ainda esperaria o gatilho do primeiro movimento, especificamente. É isso aí, gostei. Vamos que vamos. Valeu, turma. Valeu, pessoal. Vamos fazer a semana. Obrigada, Valeu. pessoal. Boa semana. Obrigado, pessoal.